Vamos, gente, vamos com o podcast de hoje. Mais um dia para a gente falar de Libertadores, de Copa Sul-Americana. Mais um dia em que a noite não foi boa para os brasileiros. Pelo menos se a gente olhar para Libertadores, não foi uma noite legal. Até própria Sul-Americana, tivemos duas vitórias e um empate, né? Foi uma boa noite na Sul-Americana. E vencendo, né, de uma forma geral. De forma geral, não, né? Porque começou anteontem. Se a gente pegar anteontem, o Corinthians empatou, né? O Internacional também, mas o Atlético goleou. Então vem sendo um saldo bem positivo, razoavelmente positivo na Sul-Americana, mas na Libertadores nenhum dos brasileiros venceu ainda. A expectativa para os jogos de hoje, né? O Galo e o São Paulo entram em campo e fica expectativa para que uma das duas equipes consiga aí vencer, né? Sair desse jejum de primeira rodada de Libertadores para as equipes brasileiras. Bom, vamos. A gente vai tentar mudar o formato. Ontem tentei falar de todas as equipes, né? Ficou um pouco cansativo e. Então a gente vai focar em apenas algumas partidas. Não vamos vir coletiva hoje, tá? A gente vai só falar o placar e deixar a nossa crítica. Hoje a gente tem muito que falar também sobre o John Texor, né? Não tinha como não deixar de ser porque ele foi para delegacia, ficou 3 horas lá dando o depoimento dele, enfim, a gente vai repercutir um pouco disso tudo, tá? Vamos iniciar de Sul-Americana então. O Cuiabá empatou com o Lanús, o Fortaleza venceu o Sportivo Trinidense e o Bragantino venceu o Coquimbo Unido, jogando em seus domínios, né? Jogando no seu estádio. Fortaleza venceu fora de casa, o Cuiabá empatou em casa. Rodada, como eu falei, o saldo para os brasileiros, pelo menos na Sul-Americana, tem sido muito interessante. Na Libertadores, a gente já não pode dizer o mesmo. Botafogo foi a primeira das equipes a entrar em campo, encarando o Júnior Barranquilha, 3-1, tá, para o Júnior de Barranquilha, jogo no estádio Newton Santos, placar construído no primeiro tempo. Segundo tempo, o Botafogo até tenta buscar alguma coisa, mas não foi efetivo, né? Pecou na efetividade. São Lourenço, Palmeiras, Alianza Lima e Fluminense. Tá, os dois jogos foram uma loucura. Os dois jogos foram uma loucura. A gente vai deixar para falar dos jogos quando a gente for passar por Palmeiras e por Fluminense, tá? A gente vai seguir essa ordem. Vamos começar pelo Botafogo. Então fica o convite aberto aí para você, torcedor. Que, primeiramente, quiser que eu fale da sua equipe de coração aqui, seja o Cuiabá, seja o Fortaleza, seja o Bragantino, deixa o comentário aqui embaixo. A gente volta, a gente grava um podcast, dá um destaque maior para sua equipe de coração. Mas a gente vai focar na Libertadores aqui, tá? Botafogo, vamos iniciar falando de Botafogo. Então, para quem torcedor do Palmeiras, torcedor do Fluminense, segura aí, eu pulo o vídeo, né? Avança o vídeo aí, acelera o vídeo. Vamos começar com o Botafogo. E o Fábio Matias, né? Que é o interino, né? É o interino do Botafogo. Perdeu pela primeira vez como técnico, né? Depois da saída do Thiago Nunes. Essa é a primeira derrota, né? Ele conheceu a sua primeira derrota, curiosamente, né? Dá para dizer que vinha bem, tá? Mas eram resultados que, querendo ou não, o Cláudio Caçapa também não perdeu. Então ficava naquela, né? Será, não será? Enfim, dentro do processo diário nosso, né? Dentro do processo diário nosso estava tudo controlado. Até os atletas também interpretam e entendem isso da melhor forma. Até o presente momento, as escolhas, todas as determinações, tudo que foi ajustado em relação à equipe, em relação à ideia e modelo, parte da minha liderança, que ele chama responsabilidade. Então, se aconteceu hoje a derrota, a possibilidade maior é de quem está à frente do comando no momento, que é a minha, né? Ele meio que chama responsa aqui, mas depois ele fala de possibilidade maior, né? Então, não vejo essas relações externas prejudicando a questão do trabalho, né? Toda essa polêmica, primeiramente, questão de técnico novo, né? Que até então ninguém sabia quem iria chegar, e chegou, tá? E chegou, e e a questão do John Textor, né? Toda essa questão envolvendo o dono da SAF do Botafogo, com notícias, gerando notícias bombásticas, né? Caindo na mídia, falando de manipulação de resultados, diz que tem um monte de prova, enfim. Fato é que o novo treinador do Botafogo, que eu esqueci o nome, português, tem o nome dele aqui? Acho que não tem aqui, né? Ele chegou e já viu a derrota do seu time, né? Então chegou de manhã, muito legal. Disse que foi fácil o convencer a ir pro Botafogo. Depois falou que ia pro jogo, né? Pô, pra Libertadores.
vamos ver o Botafogo e tudo mais, e acabou vendo seu time derrotado, né? E derrotado de uma forma até bastante expressiva, né? Bastante expressiva. Aí eu acho que ele chega, como eu falei, né? Ele chegou, fala, pô, foi fácil me convencer, né? Cheguei e tal. E aí depois ele deve ter pensado, ó, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Tá aqui, né? O Arthur Jorge, é ele, né? O técnico o novo técnico do Botafogo, tá? O treinador português Arthur Jorge. Sincero, honestamente, gente, eu não conheço o treinador, tá? Não dá para dizer qual que é o perfil, se bate, se não bate. O fato é que em questão de 2 anos aí, menos de um ano, talvez, a gente teve 3 portugueses no Botafogo, um que deu muito certo, né? Luiz Castro teve uma primeira temporada mais complicada, segunda espetacular, início de campeonato carioca também bem tumultuado, mas depois início de campeonato brasileiro espetacular. Veio o Bruno Lage, odiado pela torcida e pela crítica. Agora chega mais um português. Eu acho que a ideia do John Textor é trazer um pouco dessa cultura europeia. Vamos ver se vai funcionar, né? Com o Castro deu certo, com o Lage não deu certo. Agora, no momento em que o Botafogo se encontra, talvez, né? Porque até então, quando o Luiz Castro saiu, e ele mesmo disse em várias entrevistas, o Botafogo já era campeão, né? Todo mundo tinha esse entendimento, inclusive o torcedor. Então, quando chega o Bruno Lage, e o Bruno Lage também falou sobre isso, ele recebe um time campeão já, né? Sem ter a definição, sem ter a taça na mão. Ele recebe um time campeão. O Arthur Jorge vai receber um cenário diferente, né? Sem treinador oficial, agora num ambiente até um pouco tumultuado com essa primeira derrota. Primeira derrota já na Libertadores, na estreia da Libertadores, jogando em casa, e uma derrota relevante. Porque você tomar 3 gols não é nada tranquilo. Time muito avançado, um pouco caótico, muito espaço na retaguarda. O Júnior Barranquilla, o time da Shakira, né? O Júnior Barranquilla deitou e rolou nos contra-ataques. Foi muito bem. Expôs uma fragilidade defensiva. Eu acho que o Arthur Jorge viu muita coisa. E ele certamente vai ter muita dor de cabeça para arrumar muita coisa. Porque tinha muita coisa errada acontecendo ali, né? Não só a estrutura, a organização tática, mas o foco dos atletas, né? O comprometimento dos atletas jogando em casa, assim, foi assombroso, na minha opinião. Foi extremamente assombroso o comportamento de alguns atletas dentro de campo. E às vezes o torcedor não precisa nem da vitória. É óbvio que depois de tanto tempo fora da Libertadores, o torcedor quer a vitória, né? O torcedor, ele deseja essa vitória. Mas às vezes não é a vitória que machuca mais, é a postura dos atletas, né? Então, o John Textor gosta de falar que, como é que é? Manipulação de resultados. Ele não gosta de bater no peito e falar que o time dele foi uma tiriça no final do ano passado. Que os protagonistas se omitiram. Ele não gosta de fazer isso. Ele escolheu um treinador apontado pelos atletas, né? Que era o Lúcio Flávio. Ele escolheu um treinador, demitiu um treinador a pedido dos atletas e efetivou um treinador a pedido dos atletas. E ele não teve a postura profissional, né, a seriedade profissional de cobrar os atletas do mesmo nível. E continua assim. Então, um treinador que procura desculpa, um treinador não, um dono, né, de um clube, um administrador, um gestor, que procura desculpas, né, fica procurando, eu não estou falando que tem que mandar todo mundo embora, mas é uma empresa agora, né, é uma empresa, a cobrança ela tem que ser de forma profissional, e não arranjando desculpas, apontando desculpas, né, ele acabou de ver, a gente falou sobre isso ontem, a questão do John Textor, anteontem, né, anteontem. Ele acabou de ver que essa cortina de fumaça que ele está criando não está funcionando. Não está desviando os olhares do Botafogo, não está desviando os olhos do pobre futebol que apresenta o Botafogo e não está, de forma alguma, influenciando decisões da arbitragem, né? Então, tudo isso que ele está fazendo, todo esse ambiente que ele está criando, ele está prejudicando o próprio Botafogo. Só ele não está vendo. Eu acho que teria muito mais grandeza da parte dele bater no peito e falar, cara, fizemos cagada mesmo e esse ano nós vamos corrigir. Mas aparentemente não. Esse cara só vai sair da mídia quando ele só vai sair dos noticiários, né? Quando ele tomar uma punição séria. Tá? E aí a gente parte para esse assunto.
Ele perdeu o primeiro tempo do jogo porque ele teve que ir até a delegacia prestar aí depoimento, né? Esclarecimento, eu não sei qual o termo correto, né? Depoimento de 3 horas. Então ele acabou perdendo o primeiro tempo do jogo. E aí falou, né? Que tem muito mais provas do que um relatório. Diz que não acusou a Leila Pereira, não acusou não desrespeitou o Palmeiras, não desrespeitou o São Paulo, né? Ainda falou, ainda se vitimizou, né? Eles deveriam se unir a mim nessa luta. Não, você tá acusando primeiro um de ser beneficiado, né? A gente trouxe aqui os resultados, alguns resultados do ano passado. Palmeiras brigando pelo título tomou 3-0 do Flamengo, né? É curioso, um time que está sendo beneficiado tomar 3-0 de um rival direto na briga do título, pelo título naquela altura, né? É muito curioso. É muito curioso que num ambiente de rivalidade, e ele conhece bem a rivalidade, porque ele já está no Botafogo já há um tempo, para conhecer o que é uma rivalidade, que ele acredite que o São Paulo entregou um jogo para o Palmeiras, na briga pelo título, né? Que o São Paulo entregou um 5-0 para o Palmeiras ser campeão brasileiro. É porque o São Paulo é rival do Botafogo, né? Então, assim, é uma mescla de vaidade, prepotência, arrogância e até um pouco de inocência, na minha opinião, né? Ele mescla todas essas coisas, todos esses adjetivos que, se é ou se não é, quem sou eu para dizer? É a imagem que passa. Eu não estou falando que é nada, né? Eu não estou alegando nada. Essa é a imagem que me passa, né? Fui à delegacia, comecei o processo, entreguei provas, né? Ele não sei que provas, ninguém viu até nada, mas tudo bem, talvez a polícia tenha em mão alguma coisa. Tem em mãos alguma coisa. Dei meu depoimento. Eu tenho muito mais provas do que o relatório da Good Game. É uma empresa, né? Que avalia, né? A questão dos lances do futebol, tal, né? É um dia maravilhoso. Falei com investigadores independentes e razoáveis que não pareceram estar torcendo por clube nenhum. É muita informação, são meses de coleta de dados. É muito o início de um processo muito saudável, né? Vamos aguardar para ver se a gente, né, se algum veículo de imprensa tem acesso a essas provas que o John Textor alega que entregou para a polícia do Rio de Janeiro, tá? Good Game é uma empresa francesa contratada pelo Textor para analisar jogos do Brasileirão. O empresário elogiou o trabalho da companhia e ressaltou que considera fundamental a utilização da inteligência artificial no processo. Essa empresa é uma das que tem maior credibilidade nessa área no mundo. Eles estavam aqui antes de eu chegar. Olharam 2 anos de dados antes de eu conhecê-los. Vocês deveriam olhar o nome da minha empresa, que se tornou Fubo. Foi a empresa em que ganhei dinheiro para poder comprar um clube. O nome da empresa era Evolution AI Corporation. Evolução Inteligência Artificial. Se vocês não queriam mudança, não trouxessem um cara que fez seu dinheiro com a inteligência artificial. Enfim, né? E acho que a inteligência artificial vai mudar o mundo e vai mudar o mundo mesmo. Mas eu acho que não neste momento, né? Não neste momento. A gente está num estágio bem inicial, né? Tem muitas inteligências artificiais extremamente inteligentes, mas que não sabem, né, que ainda não conseguem detectar com um nível de confiabilidade razoável as nuances e as subjetividades do comportamento humano, né? É um computador, ele auxilia, ele ajuda, e ajuda muito. Mas quando entra no campo do subjetivo, da intenção, né? Porque o comportamento de um ser humano não é apenas correr, chutar a bola, cruzar a bola, dar cabeçada na bola. Existem outros fatores envolvidos. Quanto tempo ele está jogando, se ele está cansado, se ele tem problema de família, se ele ficou na balada até mais tarde, né? E isso são coisas que não entram na conta do computador, né? Isso são coisas que não entram no campo. Se o time está numa sequência de derrotas, se perdeu a confiança, se um time como o São Paulo foi campeão de uma competição inédita e está no momento de ressaca, se é que a gente pode dizer assim, isso são coisas que não entram. Tá? Então, assim, é importante, questão da inteligência artificial, certamente que é. Vai mudar o mundo? Eu não tenho dúvidas. Mas existem coisas, existem nuances, critérios e parâmetros que ainda
nem a gente consegue medir, você imagina um computador. Nesse momento, eu acredito que vai existir um momento da nossa história que o computador vai ter muito mais capacidade de avaliar o comportamento de alguém e olhar, cara, esse cara tá com princípio de depressão, esse cara teve algum problema hoje, esse cara vem tendo problema há alguns dias, mas até o momento não existe, né? Nem os psicólogos conseguem chegar nesse nível, porque cada um é cada um tem a sua história, as suas particularidades, o seu trajeto, o seu corre, né? Enfim, né? Diz que apresentou provas. A gente vai aguardar para ver se algum veículo de imprensa realmente chega, apura essas informações e realmente, teve provas mesmo. Mas qual que é a prova então, né? Daqui a pouco imagino que algum grande veículo de imprensa vai ter acesso. A gente fica no aguardo. Botafogo, seguindo aqui nas notícias do Botafogo, por Martim Fernandes, o STJD deu 3 dias para o John Textor apresentar provas que diz ter contra o Palmeiras, São Paulo e Fortaleza. Tá? Essa é a segunda investigação para apurar essas últimas denúncias, né, em relação ao jogo do Palmeiras contra o Fortaleza e do jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Isso no Brasileirão de 22 e 23, respectivamente. Tá? Caso não apresente as provas, o dirigente corre risco de ser automaticamente suspenso até que mostre as evidências. O primeiro caso, primeira denúncia, né, ele vai ser julgado. Então, ainda por isso que não teve punição. E nessa segunda, ele pode ser suspenso automaticamente. Tá? Espero que assim seja. Né? Porque você, como eu falei, eu não sei que provas que ele tem. Ele pode ter provas muito fortes. Só que se ele não apresenta, até o momento, tudo que ele está falando para mim é uma fake news. Enquanto ele não apresentar provas, enquanto ele alegar que tem provas e não mostrar, não adianta. Ele é um bilionário. Gente, eu tô falando aqui, eu não questiono a capacidade desse cara como empresário. Ele é um dos caras mais talentosos do mundo nessa área. Agora, na questão do esporte, do futebol, ele pode ter feito carreira dele no mundo corporativo dessa forma, fazendo alegações sem mostrar provas. Mas o futebol é muito maior que isso. Envolve muito mais gente. Envolve gente muito mais poderosa que ele, inclusive. Tá? No ramo dele, ele pode ser um dos mais poderosos, mas no ramo do futebol, não. Então ele está mexendo com coisas e com situações que vão sair do controle dele. E ele é o único que não percebeu ainda. Né? Ele me parece ser o único que não percebeu. Ele está mexendo com egos e vaidades de pessoas que têm muito mais poder que ele. Pelo menos no futebol brasileiro. Como ele está no Brasil, como ele é dono do Botafogo, né? Ele é muito. Né? Ele é apenas um mero funcionário, assim, uma mera engrenagem do maquinário que é muito maior. Né? Que é muito maior. A cultura do futebol brasileiro não nasceu hoje, né? E o John Textor trata isso como se ele tivesse inventado. Enfim, né? Enfim, imagino que devam ter pessoas assessorando e avisando ele. Cara, uma hora a corda vai estourar. Uma hora a corda vai estourar. E ele continua lidando do assunto com uma criança mimada. Então, eu volto a repetir. Até o momento, como ele não apresentou provas, é tudo uma fake news. Eu trato como uma fake news. Depois dessa última que ele falou do São Paulo e do Fortaleza, assim, até então eu estava reticente. Falei, cara, tem provas, vamos aguardar, uma hora ele vai mostrar. Agora não. Para mim é tudo um passo de uma fake news. Porque se ele tivesse alguma coisa, ele já teria mostrado alguma coisa relevante, pelo menos. Para corroborar a sua tese, né? Para corroborar a sua acusação. Enfim, São Paulo, tá? Protocolou interpelação criminal, tá? Contra John Textor. Protocolou nesta quarta-feira, caso ontem, uma interpelação criminal. Não sei o que é isso, gente. Peço perdão, tá? A gente vai aguardar. O documento entregue à justiça, o São Paulo cobra algumas respostas, tá? Em relação ao que foi alegado pelo John Textor, que alguns jogadores, 7 jogadores estariam envolvidos com suposta manipulação, 5 que os comportamentos estariam fora dos parâmetros, né? Fora dos parâmetros. Alguma prova que vincule a atuação de tais atletas de forma dolosa, né? Dolosa, e aí vai, né? Aqui um pronunciamento do presidente Júlio Casares, dizendo que o Textor foi irresponsável,
E foi mesmo. Tá? E foi mesmo. Ele colocou no mesmo pacote duas das maiores torcidas do Brasil. O Palmeiras e o São Paulo. Ele conseguiu colocar no mesmo pacote, no mesmo cesto, duas das maiores. Se ele colocar a lista das 5 maiores torcidas do Brasil, ele conseguiu colocar num cesto duas dessas 5 maiores torcidas do Brasil. Por isso que eu tô falando. Ele tá mexendo com coisas das quais ele não tem controle. Né? Que ele acha que ele tem controle. Porque no mundo empresarial, certamente ele tem controle de muita coisa. E isso é mérito dele. Da posição que ele alcançou, do status que ele alcançou, do dinheiro e do poder que ele alcançou. Mas no futebol ele é uma mera peça. Uma peça grande. Mas ele é uma mera peça dessa engrenagem. Enfim, cada um vai colher o que plantou depois. Isso aqui não é uma ameaça. A gente sabe como é que funciona, né? Quanta gente poderosa está envolvida. Gentes de boa índole e gente de má índole. A gente sabe como é que funciona. Né? Ele está mexendo com coisas grandes. Né? E se ele não se aliar com coisas grandes, e me parece que ele não está interessado em fazer isso, ele vai tomar de volta coisas grandes também. Ele vai tomar de volta porrada grande. É isso, gente, ó. De Botafogo é isso. Como eu falei, eu li aqui mais notícias sobre John Textor e páginas policiais do que sobre o Botafogo em si. E isso reflete, para mim, apesar do Fábio Matias dizer que não, isso necessariamente reflete nesse placar aqui, neste resultado aqui. O maior responsável por isso aqui não é apenas o elenco, tá? É o dono. É o dono. Que ele tá tentando desviar o foco e a atenção, mas tá desviando tanto foco e atenção que ele tá desviando. O time tá perdendo o foco e a atenção. Né? Vambora, vamos de São Lourenço e Palmeiras. Que alguns trechos da coletiva do Abel Ferreira, uma coletiva mais serena, mais tranquila do treinador português, né? Sensação positiva. Ficou com uma sensação positiva. Gente, ó, minha opinião sobre o jogo. Foi um caos, tá? Foi um caos. Foi legal de ver, mas foi um caos. Foi um caos. O São Lourenço começa bem a partida, até fazer o gol. Palmeiras perdido em campo, absolutamente perdido em campo. E aí a gente pode colocar na balança, na mesa, assim, é o time reserva. Eles não estavam entrosados. Mas quanto tempo tem o Abel Ferreira de casa no Palmeiras? Os atletas que entraram em campo, apesar de não jogarem juntos constantemente, eles treinam juntos. A gente sabe que a única coisa que consolida um bom elenco é jogo, é dia a dia. Mas o seu Abel Ferreira está no Palmeiras desde 2020. Mudou muita coisa? Mudou. Mas muita coisa que tá lá já tá. Ó, muita coisa não, muitos jogadores, né? Vamos ser desrespeitosos. Muitos jogadores que estão lá já estão com o Abel, ó. Então eu esperava mais. Pelo menos eu não esperava uma vitória do Palmeiras. Porque é um time reserva, desentrosado. A gente entende que vai errar um passe, vai errar uma armação de jogada, vai errar uma finalização, porque é ritmo de jogo. Agora, os comportamentos táticos dentro do jogo foi um caos. Foi um caos. Sim, em alguns momentos, até o São Lourenço fazer o seu gol, parecia um grupo de peladeiros. Todo mundo correndo atrás da bola, o miolo o tempo todo com muito espaço. É que esse time do São Lourenço, com todo respeito, é um time muito ruim também. É um time muito fraco. Eles perderam oportunidades assim escandalosas de ampliar o placar contra o Palmeiras. Foi uma noite de um pouco de sorte, uma boa atuação do goleiro do Palmeiras, né, o reserva, o Marcelo Lomba. Uma boa atuação do Lomba. Uma dose de sorte. Uma pitada de falta de qualidade de alguns atletas do São Lourenço. Um pouco faltou frieza em algumas jogadas. E é aquela partida em que o Palmeiras podia ter saído derrotado, mas poderia ter saído vencedor. Por isso que eu tô falando que foi um caos, né? Não vai falar mal do São Lourenço? Não vou falar mal do São Lourenço. Vou falar de time argentino aqui, vou falar de time brasileiro. Né? Vou falar mal do São Lourenço. Tem um monte de coisa errada, acabei de falar. Time fraco para mim. Todo respeito aos caras. Eles têm muita vontade, se entregam muito pro jogo, vão no embalo da torcida, mas é um time fraco. Um time fraco. Se fosse um time forte, teria vencido o Palmeiras. Pelas chances concedidas, né?
Então, assim, a impressão que ficou é que foi um jogo entretenimento, foi legal, mas que tem muita coisa errada. Muita coisa errada. O Palmeiras não vai ganhar a Libertadores dessa forma, tá? Vem cometendo uma série de erros táticos. E isso eu falei do primeiro jogo da final do Paulista. A questão do Palmeiras ficar aceitando apanhar do Santos até tomar o gol. Foi a mesma coisa que aconteceu. O Palmeiras aceita apanhar do São Lourenço até tomar o gol. E os comportamentos, o posicionamento, a forma como os jogadores se posicionam dentro de campo, um caos. Contra o Santos, um pouco melhor. Mas um caos contra o São Lourenço. Absolutamente caos. Tomou o gol. São Lourenço é aquela postura de equipe sul-americana tradicional. Baixa um pouco as suas linhas. E foi nessa baixada de linhas e algumas mudanças do Abel. O Palmeiras cresceu no jogo. Conseguiu, tentou buscar, né? O gol. O Rony teve uma bicicleta espetacular. O Flaco Lopes teve um chute de fora da área espetacular. Acho que o Gomes, né, teve uma cabeçada absurda. O Palmeiras perdeu gols assim absurdos, assim como o São Lourenço perdeu também. Por isso que eu digo assim, foi entretenimento, porque ambas as equipes poderiam ter saído vencedoras. Apesar de muitas fragilidades das duas equipes. Mas o Palmeiras reserva, é importante contextualizar isso. Mas eu não passo pano, né? O Abel está trabalhando com esse grupo de jogadores há muito tempo. Eu esperava algo mais. Porque para você jogar todas as competições, você precisa do algo a mais. E você precisa que o seu time reserva esteja à altura do titular. Tem qualidade pra caraca. Cara, assim, eu fiquei impressionado. Como é que é o nome do garoto? É o. Deixa eu pegar aqui. O Luiz Guilherme, né? É o Luiz Guilherme, se eu não me engano. Cara, assim, é um absurdo que joga esse garoto. Quando ele tá com confiança, quando ele tá com liberdade, e o São Lourenço deu liberdade, e eu acho que o Abel também deu liberdade, porque já tava um caos mesmo o jogo, né? Taticamente, o comportamento tático já tava todo caótico, e ele deixou o garoto ser feliz. Cara, o que joga esse garoto, hein? É impressionante. Eu fiquei muito impressionado assim, com a personalidade de um jogo de Libertadores na Argentina, como ele movimentou. Resultou em gol. Mas como ele deu uma canseira, né? Pode ser um desafogo para algumas partidas importantes. O ano passado ele já protagonizou momentos importantes também, né? E aí, acho que ficaram coisas positivas para o Abel. Nomes importantes. Rony precisa de ritmo. Flaco Lopes pode ser titular tranquilamente, né? O cara que entrou, movimentou o jogo mesmo. O jogo tá truncado, tá difícil. Tem o tal do Luiz Guilherme, né? Então, assim, apesar de ser um caos, o jogo ter sido um caos, foi divertido, que eu falei, a gente faz a crítica, mas muita coisa que o Abel pode tirar para o futuro. Porque o Endrick vai sair no meio do ano, necessariamente você vai precisar mudar alguma coisa ou outra. E eu acho que o Abel tem peças, hein? O Abel, esse jogo, para mim, foi importante pro Abel ver que o trabalho dele precisa melhorar muito com o time reserva, mas muito. Mas que ele tem jogadores, assim, extremamente promissores. Extremamente promissores para essa campanha aí para buscar o tetracampeonato na Libertadores. É sempre bom sair com a sensação de que a equipe lutou, jogou, criou. Estamos aqui porque nunca desistimos. Queríamos começar com uma vitória. Não foi possível, mas levamos uma sensação positiva. Com uma equipe que não tem um ritmo de jogo, mas é para isso que treina. Tá? Então parece que o time não estava treinando. Como eu falei, no início da partida, até o Palmeiras tomar o gol, e no final do jogo, quando o São Lourenço cresceu de novo, nos últimos 10 minutos, o Palmeiras parecia um catado. O Palmeiras parecia um catado. Jogadores, dois, três jogadores correndo atrás da bola, um miolo sempre vazio, sempre muito espaço, sempre aparecendo um jogador de São Lourenço livre para receber essa bola. É que faltou qualidade para o adversário. Para o próprio Palmeiras também faltou um pouquinho mais de capricho na finalização, poderia ter saído com vitória, né? Acho que foi uma sensação positiva. Não conseguimos mais, mas o São Lourenço é super competitivo. Para o primeiro jogo e nossa caminhada nessa competição fizemos melhor que no ano passado. Estamos quando iniciamos com uma derrota, né? Que o ano passado, por conta da derrota no Campeonato Paulista, no jogo da final do Paulista, teve que encarar o Bolívar na altitude com o time reserva e acabou tomando uma goleada, né? E dessa vez, jogando na Argentina, altitude baixa, deu para competir, né? Deu para competir pelo menos um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. E o Palmeiras sai com um resultado importante. Como foi? São contextos, gente. São contextos.
Flamengo pegou, foi para altitude, como foi o Fluminense, fora de casa, e saíram com empate. O Palmeiras talvez tenha pego um adversário com mais, um pouco mais chato de se jogar, com um pouquinho mais de qualidade. E saiu com empate também. Então acho que assim, em virtude do cenário, aqui do Flamengo foi um pouquinho mais chato, porque sai na frente, tem um jogador a mais e acaba tomando. Mas tanto esse jogo do São Lourenço, Palmeiras e Alianza Lima e Fluminense, foi o que eu falei, para mim foram dois jogos caóticos, né? Apesar de não conseguir ver, eu tava acompanhando mais de perto o Palmeiras, porque tava na TV aberta, né? Mas acompanhando bem de perto o Fluminense. Caos, gente. Caos, sim. O gol do Alianza Lima estava sendo ensaiado já desde o início. O Fluminense muito adiantado, com as linhas muito avançadas. O Alianza Lima, cara, assim, um time péssimo, uma qualidade técnica péssima, com todo respeito. É muita correria, é muita inspiração, é muito coração, mas qualidade não tem, gente. Não tem, não adianta a gente ficar de demagogia aqui. Não tem, não tô desmerecendo o Fluminense com isso, que não ganhou de um time ruim, não. Não tô nem falando que é um time ruim, um time fraco. Tem muita vontade, tem muita boa vontade, muita intenção, mas um time fraquíssimo. Fraquíssimo. Assim como eu falei do São Lourenço, que teve pelo menos uns 2, 3 contra-ataques para matar o jogo, o Alianza Lima é a mesma coisa. 2, 3 contra-ataques para vencer a partida. Perdeu um, perdeu dois, no terceiro acabou fazendo gol. E teve mais. E o Fluminense, cara, assim, muito estranho. Assim, como o Diniz estava vendo aquele jogo, como ele estava aceitando aquilo. O artigo por Marcelo Neves. Vamos pegar algumas aspas do Diniz aqui. Foi uma percepção do Marquinhos. Estava muito bem no jogo, estava com a confiança e percebeu espaço. No fundo, o cruzamento era mais direcionado para o Lelê do que para ele. E o Lelê atrai a marcação e ele acaba entrando no espaço fazendo gol. Aqui sobre o gol do Marquinhos, né? O herói improvável, se é que a gente pode dizer assim. E acho que a gente cometeu muitos erros de passe, que não é algo comum no time. A partida ia ser difícil da forma como eles jogaram. Eles não jogaram quase partida nenhuma com essa formação, com uma linha de 5, sendo 4 zagueiros de origem. E o que eles estavam esperando era erros da primeira parte da construção. Erramos mais do que costumamos errar, tá? Não conheço o Alianza Lima, o Fernando Diniz deve ter estudado muito. E aqui ele fala de algo inédito, né? Praticado pela equipe, uma linha de 5 com 4 zagueiros de origem. Obviamente, tentando coibir a forma de jogar do Fluminense, né? Que gosta, que tem o toque de bola, aproximação. O time tenta avançar um pouco as linhas para recuperar a bola rápido. Errou muito, errou muito. Não sei se em virtude do esquema tático dos caras, eu acho que por distração, talvez, por cansaço da viagem, eu não sei, eu acredito muito mais nos erros os erros de saída de bola, assim, de passe ao jogador, ao time. Assim, irreconhecível em alguns momentos. Erros de decisões, assim, às vezes eu costumo olhar para a camisa das equipes, porque às vezes você fala, pô, a camisa é semelhante e tal. Existem, né, uma camisa também listrada, né? Pode dar um golpe de vista uma vez ou outra, enfim. Mas assim, para mim não justifica, né? A gente tenta colocar atenuantes, mas não justifica. Eu achei uma atuação muito pobre. Pobre não, acho que é um termo forte. Achei uma atuação muito suicida do Diniz. Ele vendo o que estava acontecendo, o time não mudava o comportamento, continuava errando muito, continuava dando muitas chances ao adversário, e por um fator de sorte também, como foi o Palmeiras, o resultado não foi pior. Eu acho que o Palmeiras foi mais perigoso que o Fluminense. Tá? Foram duas partidas caóticas, semelhantes em alguns sentidos, mas pelo menos o do Palmeiras, o Palmeiras poderia ter saído vencedor. Poderia, criou chances claríssimas, não concluiu e o gol acabou saindo numa bola parada. O Fluminense não teve as mesmas chances que o Palmeiras, chances claríssimas, tá? Então, assim, o resultado foi muito positivo. O empate foi muito positivo. E esse caso, sim, acho que de todos os empates que a gente falou de fora de casa, esse tenha sido o mais importante até agora. O mais relevante. Pela forma como a partida estava se desenhando.
assim, quando começa o jogo e você começa a ver os lances, parecia que o Fluminense ia tomar uma goleada. Não é possível. Né? Os caras estão vindo uma vez, estão vindo duas vezes, estão vindo três vezes, saiu o gol dos caras e continua a mesma coisa. O esquema tático é o mesmo, os erros são os mesmos. E aí? Né? E aí? Vai acontecer alguma coisa? Acabou acontecendo o gol do Fluminense. Porque, como eu disse, é uma equipe fraca. Né? É uma equipe fraca. Elas têm muita vontade. Tecnicamente fraca, né? Não vou desrespeitar a história de ninguém, nem as tradições de ninguém. Mas tecnicamente não há nível de comparação. Não há nível de comparação. É um abismo técnico. Apesar do time mais envelhecido que o Fluminense. Muita gente faz meme com isso, mas eu acho que para essa primeira fase, para essa fase de grupos, o Fluminense é mais time fora de casa. Tudo bem, a gente dá um desconto, estreia, cansaço, de repente, eu não sei, é uma viagem longa, né, até o Peru. O Palmeiras teve uma viagem curta. Então, assim, apesar de. Você vê que são coisas e coisas, né? E eu falei sobre isso. Que no final da fase de grupos, vamos falar que o Palmeiras se deu melhor, né? Ah, não teve altitude, viagens mais curtas, enfim, né? E até o momento é o grupo da morte, né? E sempre encontra um jeito de minimizar a campanha da primeira fase do Palmeiras, né? Mas você vê que é lá e cá. É um time tecnicamente mais fraco, a viagem é mais longa, tem a questão da altitude, isso tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense. Para o Palmeiras a viagem é curta, é aqui do lado, né? Argentina. Só que é um time muito mais forte. De uma torcida que parece um estádio gigantesco, a torcida faz um barulho, um abafo ali absurdo, é uma pressão gigantesca. Então são coisas e coisas, né? Você prefere encarar um time argentino na Argentina ou você prefere ir até a altitude, pegar uma viagem mais longa, encarar o ar rarefeito? Você vê que são lances e lances, né? São coisas para se pontuar, colocar na balança. Enfim, ó, dia quarta-feira não foi legal para os brasileiros, né? Mas alguns brasileiros que entraram em campo não foi legal. Na Sul-Americana o saldo até que tá bacana. E vamos ter Atlético Mineiro e vamos ter São Paulo entrando em campo. A expectativa é gigante por bons resultados. E ver uma vitória do Brasil, porque espero que os dois vençam, né? Por favor, né? Por favor, a gente ter a vitória aí de equipes brasileiras na Libertadores. Quebrar aí esse jejum agora, né? Enfim, gente, a primeira rodada é assim, né? Você concilia com estaduais, tudo mais, a gente entende. Mas a gente tem que entender também que os brasileiros, para mim, pelo menos, digo isso por mim, tecnicamente são mais fortes. Né? Equipes mais ricas, mais dinheiro, necessariamente jogadores com mais qualidade. E a gente olhar para algumas equipes, como o Palmeiras, como o Fluminense, treinadores que estão já no cargo há bastante tempo, com cargo consolidado, com trabalho consolidado. A gente tem o Flamengo, que tem o Tite, por exemplo, excelente treinador, um dos melhores treinadores que a gente tem atividade no Brasil. O Botafogo está perdido, né? Muito graças ao comportamento do John Textor. E o Grêmio também, outro time que tem um treinador de longa data, né? Mas que optou por entrar com o time reserva. É isso, tá, gente? Quinta-feira a gente vai acompanhar tanto o Galo quanto o São Paulo. E amanhã a gente está de volta para falar desses dois jogos, tá? Peço perdão pelo longo podcast, a gente falou de Don Textor de novo aqui, se estendeu, queria encurtar, não deu. Peço desculpas, vocês que nos acompanham até aqui, peço para deixar aquela famosa moral pra gente, tá? Agradeço demais, um forte abraço, uma ótima quinta-feira para vocês e amanhã nós estamos de volta. Tchau.